Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a PL dos APPs, o maior retrocesso aos direitos trabalhistas das últimas décadas no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a gente tem no Brasil uma série de falsas polarizações e falsos conflitos. Eu vou gravar semana que vem um vídeo para o canal debatendo isso com mais profundidade, mas a gente viu essa semana agora, que está acabando, mais um episódio desse, né? O governo apresentou o projeto de lei de regulamentação dos trabalhadores de APPs, e aí já começou, né? A extrema-direita dizendo que o Uber, o iFood, o Rappi, por aí vão sair do Brasil, e vários setores do campo progressista dizendo que o governo estava enfrentando as empresas, que o governo estava garantindo direitos, que era uma política histórica e por aí vai. Vamos lá. Primeira coisa, gente, o que é que está em jogo no Brasil hoje como pauta central em relação às empresas que operam a partir de aplicativos como Uber, como iFood? Há no Brasil mais 10 mil processos judiciais em instâncias inferiores demandando reconhecimento do vínculo de trabalho. O vínculo de trabalho é você, enquanto trabalhador, por exemplo, que faz Uber, você ser reconhecido enquanto trabalhador da Uber. A partir do momento que há reconhecido o vínculo de trabalho, as questões em litígio, em disputa, se tornam questões trabalhistas. Então, quando tem vínculo de trabalho, tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a indenização, tem direito a um salário mínimo, no mínimo, e por aí vai. Quando a PL dos APPs do governo Lula foi apresentada, as empresas pediram de imediato ao STF a extinção de mais de 10 mil processos trabalhistas. É como se a empresa dissesse assim, ó, eu não me preocupo mais com isso não, quero saber disso mais não. Por quê? As empresas acabaram de ter uma grande vitória, uma gigantesca vitória, que é o projeto de lei do governo Lula parte do pressuposto que o trabalhador não tem vínculo com a empresa de aplicativo. Essa era a grande demanda das empresas, e aí veja, gente, essa é a grande demanda das empresas no mundo, na China, na União Europeia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Japão, em África, na América Latina, em todo lugar que você imaginar. A grande demanda das empresas é não reconhecer o vínculo trabalhista formal e criar novas categorias de relações de trabalho adaptada à necessidade das empresas, perfeito? Então essa era a grande demanda, sabe? As empresas conseguiram. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, isso foi o negociado com os trabalhadores. Veja, falso por um lado, embora verdadeiro por outro. Vamos lá, vou dar um exemplo só para ilustrar o raciocínio. Se você chegar hoje para os caminhoneiros, que são trabalhadores, que são afetados diretamente pela variação do preço do diesel, e perguntar para os caminhoneiros o que é que deve se fazer com a Petrobras, provavelmente a maioria deles vai dizer que tem que privatizar, que é isso mesmo e que não dá. Nem por isso a gente vai dizer que os caminhoneiros estão certos. A gente vai dizer assim, ó, os caminhoneiros estão influenciados por uma propaganda ideológica, pelo interesse propagado pela mídia burguesa, e esse não é o caminho correto. Então assim, não necessariamente a opinião de certos grupos de trabalhadores e representação dos trabalhadores significa que é uma posição boa para a classe. O fato concreto é que, sem questionar a índole e a honra de ninguém, que eu não estou fazendo isso, a proposta que foi negociada com os trabalhadores é a proposta que as empresas defendem desde antes do estabelecimento de qualquer mesa de negociação, entendeu? Estou repetindo, veja. A mesa de negociação foi estabelecida em 2023. Muito antes de 2023, o ponto central para as empresas, que elas brigam por questão de vida ou morte, é não reconhecer o vínculo trabalhista. O final do processo de negociação diz que o projeto de lei não reconhece vínculo trabalhista. Um exemplo didático para a gente ver, esse fio aqui do Davi Decache, o Davi Decache recupera algumas coisas importantes. Primeiro, o Luiz Marinho e o Lula vieram com esse negócio de criar um falso antagonismo, dizer que o iFood estava contra e que o Mercado Livre estava contra e tal. Veja, primeiro isso é mentira, sabe? Após a publicação da matéria, o iFood informou ao UOL que participou do grupo de trabalho e que havia chegado a um consenso com o governo, mas que houve outras prioridades. A empresa reforça que apoia desde 2021 a regulação do trabalho
intermediado por plataformas e buscam a regulamentação para deliveries que atendam às particularidades e necessidades diferentes dos motoristas. A Uber defende, desde o governo Bolsonaro, inclusive tentaram avançar com isso e não conseguiram, a Uber e o iFood, uma regulamentação que não reconheça o vínculo trabalhista. Então, assim, não é verdade que o governo está enfrentando o iFood, que o iFood está contra o governo, que o iFood quer sabotar. Veja, gente, isso é mentira. O que o iFood defende há anos, desde que ele se consolidou com uma das maiores empresas do mercado, é justamente regulamentação que não reconheça vínculo trabalhista. O iFood acabou de ganhar. Então, é um falso antagonismo, um falso enfrentamento à ideia de dizer que o governo peitou o iFood para garantir direitos dos trabalhadores. Isso é mentira. Outra fonte importante é o professor Soutomaior, que é um dos maiores especialistas em direitos trabalhistas do Brasil, que o professor Soutomaior também mostra o seguinte: desde o início do ano passado, com presença ativa do governo, vinham sendo feitas discussões entre representações dos motoristas e das empresas que exploram sua força de trabalho. A proposta das empresas, desde o início, era a regulação precarizante, chamar de autônomos seus empregados, permitir que esses trabalhassem em limites, inconstitucional, é bom frisar, de 12 horas diárias e que mantivessem um sistema de controle das atividades dos motoristas, com permissivos punitivos, inclusive. E qual foi o teor do texto do PL? O PL é projeto de lei, né, gente? Apresentado ontem, com pompa e circunstância pelo governo, é exatamente o que as empresas propuseram desde o início. Então, veja, gente, é falso, simplesmente falso, que isso foi decisão dos trabalhadores e que não sei o que, é a opinião dos trabalhadores. Isso é a posição das empresas, desde sempre. E aí as empresas investiram muito dinheiro em propaganda, como a gente sabe. Hoje o marqueteiro, inclusive do Boulos, era marqueteiro do iFood e fez uma campanha para atacar o Galo, os entregadores antifascistas, a mobilização dos entregadores e para convencer eles a não ter CLT. Então, assim, existe luta de classes. O governo não organizou um grande debate nacional. E aí, gente, tem coisas básicas que não foram feitas. Por exemplo, o governo em nenhum momento, por exemplo, lançou o Ministério do Trabalho, lançou um documento falando sobre as condições de trabalho e saúde dos motoristas de aplicativos e dos trabalhadores de aplicativo no geral. Não fez debates públicos sobre acidentes de trabalho, adoecimento, sobre condições de renda, sobre o custo dos instrumentos de trabalho que essas pessoas assumem, né? Por exemplo, o custo do carro é seu, né, gente? Combustível, manutenção do carro, IPVA, não sei o que. Nada, em nenhum momento o Ministério do Trabalho teve qualquer iniciativa de soltar documentos, notas técnicas, com amplo debate público, fazer caravanas, fazer debate. O Ministério do Trabalho tem uma estrutura gigantesca, um orçamento na casa dos bilhões. Em nenhum momento ele saiu em todos os estados do Brasil buscando ouvir os trabalhadores e trabalhadoras, debater com eles, inclusive quebrar alguns mitos, como o mito de que o trabalhador ele é autônomo no sentido de que ele é seu próprio patrão. Não é verdade. O trabalhador ele recebe ordens da plataforma, que inclusive controla os algoritmos de tempo, de dinâmica, de valor pago pela corrida e etc, etc. Assim, nada foi feito para disputar a opinião desses trabalhadores. E a prova maior desse absurdo é mostrar aqui para vocês, assim, o Lula teve um delírio megalomaníaco e falou para mostrar para o Biden a regulação da PL dos apps como se fosse uma grande novidade. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que o Davi Decache resgatou. Porque até Biden e The New York Times rejeitam o modelo da Uber apresentado pelo governo brasileiro na forma de PL para os motoristas. É absolutamente mentira que o projeto de lei que destrói direitos dos motoristas de aplicativo e amplifica a subordinação e exploração tenha sido construído a partir de um consenso entre trabalhadores, governos e plataformas. É algo que já estava pronto em 2020 e não poderia ter sido construído em 2026. Explico. A estrutura do projeto de lei da Uber no Brasil é praticamente idêntica ao projeto Prop 22, que é o modelo de legislação construído pela Uber e Lyft como referência de precarização do trabalho a ser expandido pelo mundo, começando pela Califórnia. Na Califórnia, a proposta foi apresentada em 2020, depois de uma campanha que custou pelo menos 200 milhões de dólares para as empresas. Foi a campanha eleitoral mais cara da história da Califórnia. Pois é, né, gente? Luta de classes, né? Ah, os trabalhadores não querem, né? Vocês estão pagando de doida? Os trabalhadores não querem, como se não existisse disputa, não existisse poder econômico, não existisse propaganda ideológica permanentemente, né? Frente aos trabalhadores. É importante destacar que nos Estados Unidos a proposta sofreu duras críticas até de progressistas mais moderados. Joe Biden e Kamala Harris são contra a Prop 22.
O The New York Times publicou um editorial duramente crítico ao modelo a ser aplicado no Brasil. O The Guardian afirmou que os eleitores foram enganados. Os motoristas não são agora empregados com direitos e benefícios garantidos, como um cuidado de saúde e prestadores de serviços independentes, uma vez que não podem definir as próprias taxas, escolher os próprios clientes ou construir riqueza com lucro e expansão dos negócios. Inclusive, a administração Biden está enfrentando as plataformas como Uber. No início de 2024, criou uma regra que exigirá que os trabalhadores sejam considerados empregados e não contratados quando forem economicamente dependentes de uma empresa. A regra começa a valer no dia 11 de março, ou seja, na próxima semana. O debate está pegando fogo. Assim, gente, The New York Times, Califórnia, Reject Prop 22, ou seja, não é verdade que teve enfrentamento, não é verdade que isso é um consenso dos trabalhadores. O que foi que o governo fez? O governo a todo momento pegou a proposta das empresas, ajudou as empresas no trabalho de convencer os trabalhadores, os representantes sindicais dos trabalhadores, e empacotou a proposta como se fosse uma grande vitória dos trabalhadores. O que significa essa PL dos APPs? Vamos ver aqui, voltar para o texto do professor Souto Maior, que ele descreve algumas coisas. Vamos lá. O PL já inicia referindo tratar da relação de trabalho intermediada por empresas operadoras de aplicativo de transporte. Não há intermediação. Ora, a empresa admite, pois aceita ou não o cadastro de quem se candidata ao trabalho, assalaria, estabelecendo inclusive o valor do trabalho, dirige a atividade e depois fixa o modo como o trabalho será prestado. Além disso, assume os riscos do empreendimento, pois é a empresa que contratamos quando precisamos de transporte de coisas ou pessoas. Veja, a primeira coisa fundamental é que ao dizer que, porque é uma contratação intermediada por um app, por um aplicativo, ele fica fora da CLT, ele fica fora da legislação trabalhista vigente no país, o que se está dizendo é qualquer empresa pode buscar medida extensiva. Então, assim, nada impede, inclusive essa é a tendência dado a jurisprudência do STF, que depois da aprovação dessa PL dos APPs, toda empresa busque, empresa grande, importante, busque fazer um aplicativo para intermediar a contratação de força de trabalho. Então a gente já teve nos últimos anos tentativa de criar aplicativo da educação, Uber da educação, para contratar professores de forma precária por aula, o que já tem inclusive algumas cidades, algumas regiões. A gente já tem uma dinâmica de home care na área da saúde para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que lembra muito a dinâmica de Uber, que pode ser formalizada a partir de apps. Então, assim, a partir do momento que isso for apresentado, me parece muito claro que, se a legislação brasileira permite que fique fora dos direitos trabalhistas uma contratação trabalhista só porque ela é intermediada pelo aplicativo, por que isso não se estende a todas as relações trabalhistas do Brasil? Porque, assim, a partir do momento que você considera isso constitucional, não é. Ao meu ver, a PL dos APPs é inconstitucional, mas tudo certo. A partir do momento que você considera isso inconstitucional, está dado ampliação para todas as relações trabalhistas do país, percebe? Esse é o grau de gravidade do negócio. E o negócio é tão bizarro, que eu volto aqui, O artigo 3 impressiona. Aqui o Souto Maior começa a falar da jornada de trabalho, né? Refere-se que o período máximo de conexão do trabalhador à mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas diárias. 12 horas todos os dias. Isso apesar da Convenção 01 da OIT de 1919 fixar o máximo de 8 horas de trabalho por dia, apesar do artigo 7 da Constituição fixar como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, duração de trabalho normal não superior a 8 horas, um retrocesso inaceitável. E aqui o Souto Maior continua: ainda que estivéssemos diante de um contrato formulado a partir dos parâmetros do direito, não teríamos como sustentar a possibilidade de uma lei que contraria o limite máximo estabelecido por um dispositivo constitucional e que nitidamente fere direitos fundamentais. Não há como sustentar juridicamente a existência de um grupo de pessoas para os quais os direitos fundamentais e a Constituição não têm validade. Aí aqui, o último ponto, né, que é o ponto que vem sendo mais elogiado pelos defensores do projeto e tal. Mas dirão aqueles que seguem defendendo cegamente a postura adotada pelo governo, a garantia de remuneração mínima pelas horas trabalhadas. Ora, aí também não houve avanço, pois o reconhecimento de que se trata de um
típico vínculo de emprego seria suficiente para que o salário mínimo fosse garantido. A regra, na realidade, tem também uma finalidade precarizante, pois se refere ao ressarcimento das despesas que o trabalhador suporta, a serem devidas nos termos do regulamento, incluídas no valor hora. Ou seja, concretamente, não há ressarcimento das despesas submetidas às partes ao processo negocial livre, determinada pela lei de mercado, ou seja, a oferta e procura. A tendência é que os ganhos tendam a um rebaixamento constante, ainda que o valor nominal seja garantido, pois o poder de compra não tem correlação exata com este valor. Enfim, gente, aqui o Souto Maior termina com esses 2 parágrafos que eu acho muito importante ler, que é mais uma avaliação política do processo, que é: se tivéssemos no governo anterior, certamente setores da esquerda e entidades do mundo do trabalho, incluindo o próprio presidente e seu partido político, já teriam apelidado a proposta de pele da morte dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas não foi o governo golpista, nem aquele que debochou de pessoas mortas por asfixia durante a pandemia, que acabaram desferindo este ataque à classe trabalhadora. A ferida está sendo provocada por um ato de violência vindo do governo trabalhista e fará sangrar os trabalhadores e as trabalhadoras, ainda mais do que vem sangrando na realidade brasileira, e não é de hoje. Fará sofrer quem depende do trabalho para sobreviver. Talvez por tudo isso esteja doendo tanto. Veja, gente, a questão central, alguém pode dizer assim: Jones, mas eu insisto, os trabalhadores não queriam. E por que tem milhares de processos trabalhistas demandando reconhecimento de vínculo? Gente, o X da questão é que aqui tem uma malícia. Vamos lá. Jones, o Congresso é reacionário conservador. Veja, há um conflito trabalhista gigantesco em torno disso. O STF consistentemente estava violando a legislação brasileira, particularmente a legislação trabalhista, negando o reconhecimento de vínculo com a desculpa da intermediação do trabalho via aplicativo. Bastava a seguinte providência: bastava o Ministério do Trabalho fundamentar por A mais B que existe vínculo trabalhista sim, já que a empresa é que define a aceitação ou não do proponente a trabalhar naquele aplicativo, a empresa que decide se a pessoa inscrita no aplicativo para trabalhar vai ser aceita ou não, é a empresa que define o rendimento de acordo com a taxa de repasse para o motorista, e a empresa que define a própria dinâmica de trabalho a partir do controle dos algoritmos, né, do aplicativo. Então veja, o Ministério do Trabalho poderia muito bem fundamentar por A mais B que existe vínculo trabalhista sim, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entrar publicamente no debate e dar uma declaração em defesa dos direitos dos trabalhadores e dizer que é preciso reconhecer o vínculo trabalhista, e a partir daí se poderia debater condições particulares para trabalhadores de APP no âmbito da CLT. Veja, isso colocaria um elemento de pressão gigantesco nas empresas, né? Se a presidência da República toma o lado dos trabalhadores em defesa do vínculo formal de emprego, ficaria uma parte do Congresso de um lado, a maioria, em defesa das empresas, uma parte do judiciário do outro. O STF, inclusive, está comprando uma briga com os tribunais trabalhistas, né, contra os trabalhadores, e aí o debate de verdade, de negociação, estaria em outro patamar, porque você teria um elemento muito importante aqui, que é a posição da presidência da República dizendo que a situação hoje é insustentável e que há um grau de exploração inaceitável contra os trabalhadores. Foi que o governo Lula decidiu fazer. O governo Lula decidiu, junto ao STF e à maioria do Congresso, tomar a posição das empresas contra os trabalhadores. Contra os trabalhadores. Gente, contra os trabalhadores. A questão de vida ou morte para as empresas é o não reconhecimento de direitos trabalhistas. Aí você, mas meus trabalhadores não querem. Peraí, gente, peraí. Tipo assim, vocês fizeram uma pesquisa séria, bem fundamentada, sabe? Vocês fizeram, inclusive, para além de uma pesquisa, houve disputa, houve debate nacional sobre isso, houve uma reflexão nacional orientada, coordenada, para a gente colocar em tela os debates? Não, claro que não. É óbvio que todo trabalhador, toda trabalhadora tem um sonho de não ter patrão, porque ter patrão é uma merda, mas ao mesmo tempo todo trabalhador, toda trabalhadora quer ter 13º para se planejar para no final do ano, dentro de uma moto, para comprar um ar-condicionado, uma TV, para pagar dívida, quer ter férias, sabe? Quer ter férias,
quer ter seguro saúde para sofrer um acidente e conseguir, né, um tempo em casa para se recuperar recebendo o seu salário. Então, assim, é um falso debate que está aqui colocado. O que aconteceu concretamente é que, mais uma vez, isso aconteceu em vários momentos, o governo toma o papel de defesa das empresas, fica contra os trabalhadores e depois uma parte da mídia progressista mentirosa vai e diz que existe um grande conflito de classes no Brasil, que as empresas estão ameaçando sair do Brasil. O Uber e o iFood, olha que delírio. Estão ameaçando sair do Brasil, mas o governo Lula mesmo assim comprou a briga. Veja, isso não é verdade, isso é mentira. Particularmente no momento que ganha força o debate sobre redução da jornada de trabalho a partir do movimento VAT, o que é que a gente tem? Ganha força o debate sobre redução da jornada de trabalho e o governo Lula apresenta um projeto de lei que permite uma jornada de trabalho até 12 horas, violando a Constituição brasileira. Se isso for aprovado e se generalizar na economia, é um retrocesso de mais de 100 anos. A gente vai voltar às condições de relações trabalhistas pré-Revolução de 30, as condições da época da República Velha. É um ataque brutal à classe trabalhadora e um sancionamento, uma normalização dos princípios da contra-reforma trabalhista do Michel Temer, sabe? O Michel Temer, inclusive, ele deve estar muito orgulhoso, ele deve ter elogiado esse projeto, porque ele vai dizer assim, o meu legado está preservado. Então assim, gente, leia um texto do professor Soutomaior, né? Faça um debate sério, cuidado, eu tô mentindo pra você arrudo, viu? Arrudo. Esse negócio de fake news, essa coisa de bolsonarista não, viu? O que mais tem é progressista fazendo fake news. Se informem de verdade, porque o negócio é uma tragédia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.